Então, como eu comentei, eu estou dividindo essa aula dos deveres de Estado em duas partes. Na primeira, para falar em termos mais gerais, ali sobre como você reconhece seus deveres de Estado, divide eles em compromissos, e além de toda aquela noção de estado de vida, etapas, a gente fez toda essa construção, justamente para a gente chegar e reconhecer quais são os meus deveres de hoje. Acontece que, pensando numa parte mais prática da coisa, a maioria de vocês tem que lidar com deveres profissionais. Então, na última aula, eu dei muitos exemplos ali de cuidado com a casa, relacionamento, para que você também exercite esses outros deveres. Porque, como a maioria das pessoas acaba sendo como que engolida pelo trabalho em dias de semana, a gente tem a tentação de pensar que a minha vida de segunda a sexta é só o trabalho e o que vem antes do trabalho é só preparação ali, o café da manhã, se arrumar, e o que vem depois é só descansar do trabalho, fingir que não aconteceu para você pegar um fôlego pro próximo dia. E se você acaba caindo nessa tentação, o que acontece é que você esquece muito dos seus outros deveres, né? Você fica só focado ali no trabalho, o que, claro, também tem um pouco dessa de como a nossa sociedade hoje, moderna, lida com o trabalho, mas aí é outra discussão. Mas o ponto é, eu usei esses outros exemplos para que você pudesse reconhecer todos esses outros exemplos, para que agora, nessa segunda parte dessa aula, a gente fale mais especificamente do trabalho, né? Como que a gente vai tratar dos nossos deveres profissionais. E aqui, assim, questão de planejamento mesmo, você também vai usar os mesmos parâmetros que eu ensinei na última parte, sobre divisão em compromissos, reconhecer a etapa do seu estado de vida, etc. O que eu quero falar aqui é mais propriamente do aspecto de como santificar o trabalho, como que você consegue cumprir os seus deveres de Estado, muitos deles são os seus deveres do trabalho, como que você consegue cumpri-los em vista da vontade de Deus, que é o que a gente está buscando, né? Como a gente fez toda aquela construção no primeiro módulo, para que você não fique somente mecanicamente cumprindo o seu dever, mas que você cumpra ele com uma intenção sobrenatural, para que você consiga realmente santificar esse tempo do trabalho e não tenha essa visão de que o trabalho você está querendo só se livrar dele. Então, para isso, eu resolvi trazer para vocês uma pequena reflexão baseada em um trecho desse livro aqui, né, Teologia Moral para Leigos, do padre Antônio Royo Marim, né, um grande teólogo do século XX, e que ele tem aqui no segundo tomo dessa coleção aqui, né, de Teologia Moral para Leigos, ele tem um capítulo só sobre deveres profissionais, como lidar com os deveres profissionais. Inclusive, essa é a base para aquela série de posts que a gente vem fazendo no Instagram sobre a santificação das profissões, né? Do advogado, do médico, do empresário, até da dona de casa. A base teológica para cada um daqueles é esse livro aqui. E antes de tratar de cada uma das profissões específicas, ele fala um pouco sobre aqueles princípios que devem nortear todo e qualquer trabalho quando a gente tem em vista essa intenção sobrenatural, essa santificação do trabalho. Então, para a gente ter isso em vista, eu quero trazer aqui a definição que esse autor dá de profissão, para que a gente consiga, a partir dessa definição, tirar algumas lições para como que a gente consegue lidar com os nossos deveres profissionais no dia a dia. Então aqui ele vai dizer que profissão consiste na atividade pessoal posta de uma maneira estável e honrada a serviço dos demais e em benefício próprio, sob impulsos da própria vocação e com a dignidade que cabe a uma pessoa humana. É uma definição um pouco longa, mas a gente consegue quebrar ela em 5 partes que vão ser como que pontos em que a gente consegue nortear a nossa atuação como profissionais, o nosso trabalho.
O primeiro ponto que ele comenta nessa definição é de que a profissão consiste na atividade pessoal. Ou seja, a nossa primeira preocupação com relação à santificação do trabalho deve ser a realizar bem essa atividade. Esse, é claro, é o principal, é a questão ali, é o beabá. Sem isso, não tem como você santificar o trabalho se você não consegue nem mesmo fazer bem o que você tem o dever de fazer. Por isso, se você é médico, você tem que ser um bom médico. Se você é advogado, você tem que ser um bom advogado. E se esforçar para sê-lo, tentando superar eventuais dificuldades intelectuais, de estudo que você possa ter, com aquela vontade de fazer o bem para aquela pessoa, e isso vai motivar com que você seja um bom profissional, realmente, tecnicamente falando. O segundo aspecto que ele comenta, né, que é uma atividade pessoal posta de uma maneira estável e honrada. Ou seja, estável ele quer dizer o quê? É uma profissão que vai fazer parte da tua vida. Então, não é uma coisa que você faz de vez em quando, né? Que, trabalho esse dia, amanhã não tô afim, semana que vem eu trabalho, na outra não. Isso não pode ser definido como profissão. Deve ser algo estável, que faz parte do seu dia a dia, e por isso a gente está colocando essa preocupação dentro do nosso plano de vida. E ele também atribui a qualidade de honrada, porque você não vai santificar um trabalho que for desonroso, né? Você não consegue dizer que a sua profissão é, eu sou ladrão, eu sou especialista em roubar os outros. Isso não é uma profissão, isso é um crime. Portanto, essas são como que condições para que você realmente se considere um profissional e tenha como santificar a sua profissão. O terceiro aspecto, eu coloco ele como principal, porque ele trata do objetivo dentro da sociedade do trabalho, que é o fato de que essa profissão ela é voltada para o serviço dos demais e o benefício próprio. Então, claro, tem essa questão do benefício próprio, porque você se forma em uma profissão, você está ali no dia a dia. Primeiro, porque você tem que se sustentar, tem que sustentar a sua família, então ela tem esse benefício próprio de subsistência. No entanto, a gente nunca pode ficar nisso, né? Essa visão que eu comentei antes, de que você está querendo se livrar do trabalho, é uma visão em que você só enxerga o seu benefício próprio. Você só vai lá para receber no final do mês e não quer saber de mais nada. É justamente essa mentalidade que a gente quer evitar. Por quê? Porque a profissão ela não serve só para o benefício próprio. Ela também é voltada para o serviço dos demais. Ela tem um papel a se cumprir na sociedade. E qual é esse papel que ela cumpre na sociedade? Perceba como praticamente todas as profissões elas estão voltadas para o outro. Se você é médico, a razão de ser da sua profissão é cuidar da saúde do outro. Se você é advogado, a razão de ser da sua profissão é fazer com que o outro seja contemplado pela justiça. Se você é um prestador de serviço, a razão de ser da sua profissão é prestar um apoio, um auxílio, algo que o outro precisa. Então você vai lá e presta esse serviço que é algo de que ele necessitava. Então, busque enxergar como que a sua profissão está voltada para o outro, para que você consiga ver qual que é o papel da sua profissão. E aí sim, novamente, tendo em vista sempre a finalidade, a gente consegue cumprir essa atividade melhor. O quarto aspecto é que essa profissão ela se exerce sob impulsos da própria vocação. Então, aí também tem essa ligação com nós mesmos, né? O caminho que Deus traçou para nós, com as nossas próprias aptidões, né? Com os nossos dons, nossos talentos. Muito disso vai acabar se revelando e que a gente vai conseguir transmitir através da nossa profissão. Ou seja, a gente consegue perceber que Deus ele dispôs as coisas no mundo de forma que cada pessoa cumprisse algo para que a sociedade possa funcionar. Né? Eu, por exemplo, né, eu gosto muito
de determinadas coisas e não suporto outras. Mas tem gente que gosta dessas coisas que eu não suporto. Né? Uma pessoa de humanas não suporta exatas, mas sempre tem gente que gosta de exatas e que não gosta de humanas. E assim você vai descobrindo qual que é a sua vocação em relação à profissão, a sua aptidão. Né? Outros são mais afeitos à arte, outros são mais empresários, têm essa raiz mais empreendedora. Então cabe a você também ver qual que é a sua vocação dentro do trabalho, a função que você vai cumprir para a sociedade. E por fim, o último aspecto é que esse trabalho ele deve sempre ter em vista a dignidade que cabe à pessoa humana. Então, o trabalho ele sempre tem que ser tratado como algo digno, né? Então, nunca como algo como questões mecânicas. Você nunca pode considerar o seu trabalho como uma pecinha dentro de uma máquina, né? Isso é um aviso até em modo especial para quem tem funcionários, né? Que você não enxergue o seu funcionário como uma peça, né? Que você pode jogar fora. Não, é um ser humano que está ali, que tem uma família para sustentar. Então o trabalho ele também tem esse aspecto mais de dignidade. Então com esses parâmetros, aí você consegue pensar em santificar o seu trabalho e a partir disso ter uma outra forma de você enxergar as responsabilidades do seu trabalho. Porque se você ficasse só com a primeira aula, talvez você fosse tentado a colocar o seu trabalho, né, as obrigações, só como o tempo que você tem que estar ali e ponto final. Mas você vai ver que existem outras responsabilidades que você assume em relação aos seus deveres profissionais e eles também devem estar no seu plano de vida.